Tudo bem, desenvolvedores? Aqui é Jefferson novamente do canal Jefferson GL. Hoje aqui é o primeiro dia do nosso curso, né? Você deve estar vendo esse vídeo aí numa segunda-feira, que se eu não me engano é dia 1º, não, dia 1º não, minto eu, dia 4, tá? E esse vídeo aqui que você está vendo é a nossa primeira aula do nosso curso de Figma, tá? Então na semana passada você teve aí 5 aulas sobre Graphic Design, tá? Que é um programa vetorial de ilustração aí ótimo, né? Muitas ferramentas que você pode estar utilizando na versão gratuita. Porém, claro, se você quiser adquirir ainda mais ferramentas, padrões de cores e outras ferramentas que só tem na versão profissional, né? Você vai estar tendo acesso a elas. E se você nunca criou uma conta no Graphic Design, né? Porque você precisa ter uma conta para utilizar a ferramenta. A partir do momento que você cria a primeira conta para utilizar o programa, você utiliza aí 30 dias da versão profissional, né? Então você pode testar essas ferramentas exclusivas, né? Infelizmente eu não pude trazer para vocês essas ferramentas porque o meu período de avaliação, né, da versão profissional ela se encerrou. Então eu só vou poder ter acesso a essas ferramentas se eu pagasse, né? Para ter acesso a essas ferramentas, que seria um valor muito justo de se pagar, que é R$100 ao ano, tá? Se for para comparar aí com muitos suítes da Adobe, por exemplo, que são $49, quase que R$80, R$90 por mês, tá? Eu acredito que é uma ótima ferramenta para você usufruir aí. E é claro, é um tipo de programa que é compatível com todos os sistemas outros disponíveis, dispensando, obviamente, os telefones móveis, né? Mas funciona para Linux, Mac, Windows, tá? E você pode estar utilizando também no navegador. Então eu recomendo, é uma ótima ferramenta. E hoje a gente vai estar aprendendo aí a utilizar um outro programa para acrescentar no seu conhecimento, né? Que é o Figma, que também é gratuito e também tem todos esses benefícios de plataforma. Então você pode utilizar também no Windows, no Mac, no Linux. E você também pode utilizar no navegador. Então a gente vai estar conhecendo um pouco dessas ferramentas, um pouco das limitações que trazem da versão gratuita para a versão profissional, que é basicamente o mesmo modelo padrão da semana passada, tá? Então vamos lá, vou abrir aqui o navegador e eu vou mostrar para vocês o site da ferramenta. Bom, estou aqui com o site aberto, né? O endereço do site é figma.com, né? E aqui está todas as informações do programa, né? Descer um pouco para baixo para mostrar um pouco da interface, né? Que é utilizando aí o programa. Ele tem um pequeno overview aqui, né? Do que seria, como é que utiliza, né? E diferente do Graphic Design, o Figma ele é interessante porque você pode instalar extensões na sua conta, né? Por assim dizer. E essas extensões são gratuitas também, como você pode estar vendo aí. Muito do que esse vídeo está mostrando, né? Existe muita coisa nativa, tá? Da própria interface nativa, mas possui também funções de extensões, tá? Que podem deixar o nosso design mais agradável e de certa forma a gente pode interagir mais com o que a gente está criando, entendeu? Então, descendo um pouco mais, ele vai estar mostrando aqui ele está falando aqui, conheça os nossos, vamos chamar assim, quem costuma utilizar essas ferramentas, né, que é o GitHub, o Twitter utiliza também. Então ele está dando aqui alguns exemplos, né? Ele está dando aqui algumas... realmente está todo em inglês, né? Então se você de repente tem dificuldade com o inglês, diferente do Graphic Design que é em português, né? No caso aqui ele está em inglês, mas se você acompanhou o curso anterior, você vai ver que muitas das ferramentas que a gente vai utilizar aqui no Figma são muito semelhantes. Inclusive os atalhos de teclado são basicamente a mesma coisa. Então se você decorou aqui, vamos colocar aqui como é que duplica, como é que copia, como é que cria um texto, você não vai ter nenhuma dificuldade aqui com o programa, tá? E você vai ter essas 5 aulas aí gratuitas para você usufruir na ferramenta, tá? Isso aqui é um pouco da interface que a gente vai estar utilizando. Aqui são depoimentos, né, de algumas pessoas que estão utilizando. Aqui são alguns exemplos, né, que ele está dando aqui pra gente, tá? Beleza, outros depoimentos. Bom, aqui é um pouco do overview do que a ferramenta traz, mas para a gente aprender realmente como utilizar, a gente vai ter que entrar na interface e começar a criar, né? Então, semelhante aqui ao Graphic Design, você também precisa de uma conta, né? Que você pode estar utilizando a sua conta do Google também, tá? Mas aqui já trouxe aqui meus dados, né?
Então você pode estar utilizando aqui, tá? Então existe os clientes em desktop também, tá? Aqui, como se você descer lá embaixo e for aqui em downloads, ó, deixa eu abrir aqui uma nova aba, a gente vai estar surgindo para a gente aqui quais são os clientes que ele tem disponíveis para download, tá? Então já adianto para vocês que tem uma versão para Windows, obviamente, tá? Tem uma versão para Mac, só que tem uma versão para Linux também, tá? Não é oficial, tá? Não é oficial. Então, para você utilizar a versão em Linux, você precisa ativar os repositórios em Flatpak da sua distribuição, tá? Durante a minha usabilidade foi somente dessa forma que eu encontrei. Isso para você instalar o cliente, tá? Mas se você não quiser instalar cliente nenhum, você pode utilizar a versão de navegador, que é a versão que eu vou estar utilizando nesse curso, tá? Que não muda absolutamente em nada das versões em cliente, tá? Então não tem nenhum problema. Então se você tem Mac, você pode utilizar o cliente em Mac. Se você quiser instalar a versão cliente do Windows, você também pode instalar. E a versão de Linux, você também pode instalar a versão em Flatpak. Só você ir lá na sua distribuição ou entrar lá no FlatHub. Você pode baixar lá, que lá tem um código que você pode baixar diretamente do terminal. Beleza? Ele tá me mostrando aqui algumas versões para device, né? Mas eu não cheguei a testar, tá? Enfim. E aí ele tá me trazendo aqui novamente para eu entrar na minha conta, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui a página de valores para a gente comparar um pouco as diferenças da versão gratuita para a versão profissional, tá? Então no caso aqui da versão gratuita, qual a diferença? A versão gratuita o mesmo projeto pode ser compartilhado com 3 pessoas, né? 2 a 3 pessoas. Ele está falando aqui para mim, ó. No caso aqui eu tenho um histórico de 30 dias de versões, eu acredito, isso aqui. E olha só, diferente do Graphic Design, o Graphic Design, quando você cria uma conta, né, você tem 500 megas de limitação para você salvar arquivos na nuvem, né? Quando você cria uma conta, né, você ganha uma nuvem lá para você salvar os seus arquivos nessa nuvem. E ele te dá 500 megas para salvar os arquivos lá. No caso do Figma, ele é uma nuvem ilimitada. Então você pode ter vários projetos aqui no Figma, tá? E o interessante, o bacana é esse. Como o Graphic Design também é um programa de vetores, tá? E o Figma também é um programa de vetores. Então a gente até pode, quando a gente passa a conhecer os dois, imagina só, se você de repente mexe mais no Graphic Design, você pode pegar o arquivo do Graphic Design e também continuar trabalhando com ele no Figma, tá? E você pode pegar esse projeto no Figma e salvar na nuvem do Figma, tá? Isso porque você não vai ter nenhuma limitação de nuvem. Isso é que é o bacana, você ganha quando você conhece os dois, tá? Eu vejo muito essa guerra de quem é melhor, ou é o CorelDRAW ou é o Illustrator. Não seria mais interessante você conhecer os dois? É a mesma briga que tem do pessoal que gosta que usa Linux e não gosta do pessoal que utiliza Windows. Poxa, não é muito mais interessante você conhecer os dois? Outra guerra é de Android e iOS, né? Muita gente fala, isso não é mais interessante você conhecer os dois? Então essa briga que eu não vejo muito sentido. É a mesma coisa de você falar, mas a linguagem de programação a melhor que tem é C#, a melhor linguagem de programação para você trabalhar com web é JavaScript. Pô, não é melhor você conhecer todas essas linguagens do que você ficar brigando e escolher qual é a melhor? Então, bom, comparado à versão profissional, né? As diferenças aqui, deixa eu só ajeitar aqui para ver melhor. Eu não estou entendendo aqui esses 3 projetos, porque na minha conta gratuita eu tenho mais de 3 projetos, então eu não estou entendendo aqui, como ele está dizendo aqui, 3 projetos limitados. Essa parte eu não estou entendendo, porque como eu não tenho uma versão profissional, então eu não posso falar muita coisa, né? Mas o que eu posso dizer para vocês da forma que eu estou entendendo é o seguinte. Pronto, aqui na versão gratuita eu posso compartilhar 3 projetos para que eles possam trabalhar em grupo, né? Somente 3 pessoas, o máximo de pessoas que eu posso compartilhar é até 3 pessoas. Mas no caso aqui eu posso convidar várias pessoas para esses projetos, né? Então aqui não tem limitação no caso para isso, né? Talvez seja essa a diferença. Eu posso compartilhar até 3 projetos na versão gratuita, mas na versão profissional eu não tenho limitação. Então todos os projetos que eu acabar fazendo no Figma eu posso compartilhar com quem eu quiser sem essa limitação.
O valor para isso aqui são 12 dólares, né? Isso mesmo, é 12 dólares, que dá basicamente acho, 30, 40 reais, dependendo daí de onde você está morando, tá? E essas são as vantagens, tá? Então, basicamente, eu acho que o que eu mais recomendo isso aqui é para quem já tem uma agência, ou quem já tem 2 ou 3 pessoas que trabalham já com a ferramenta, que é bem interessante, porque você pode compartilhar suas informações. Claro que na versão gratuita você também pode fazer isso, mas tem uma certa gambiarra, né, para você utilizar programas externos para poder compartilhar essas informações. Beleza? Eu não vou estar nem entrando em detalhes relacionados à versão aqui, deve ser a Enterprise, né, de grandes escalas, por assim dizer, né? Você tem várias outras opções aqui, como análise, design, compartilhar fontes, né? Porque o compartilhar de fontes, no caso aqui, como é que funciona? O Figma, ele tem um programa que você instala externamente, não é obrigatório, mas você pode instalar externamente, que funciona do seguinte modo. O Figma, lembra que eu falei num curso de Graphic Design, que a Google ela tem um site de fontes. Se você acessar Google Fontes, lá vai ter muitas fontes. Então vários programas de vetores utilizam a API desse Google Fontes para trazer essas fontes que tem lá, para a gente possa ter acesso a essas fontes nos projetos que a gente está fazendo naquela IDE, sem precisar carregar a IDE com várias fontes diferentes, entendeu? Então, no caso aqui, quando a gente instala esse programa externo do Figma para instalar essas fontes externas, porque o Figma, como eu falei aqui, existe um programa externo que você instala para você carregar fontes localmente do seu computador na IDE, no Figma, entendeu? Então, nesse caso aqui, o que eu posso subentender? Que essas fontes que você tem localmente, quando você carrega na sua IDE, você pode compartilhar essas fontes que você já instalou na sua conta com outras pessoas, entendeu? O que cada um teria que fazer individualmente, né, com a mesma fonte. Nesse caso aqui, uma pessoa faz isso e todos têm acesso às fontes que você compartilhou. É o que eu posso entender dessa função aqui, tá? Mas eu tenho utilizado a versão gratuita sem nenhum problema, tá? Uma das limitações é claro aqui, que como eu estou utilizando a versão de navegador, eu tenho que estar conectado diretamente, né, para ter acesso à ferramenta. E aí você me pergunta, Jefferson, mas se eu instalar o cliente em Windows utilizando a versão gratuita, eu posso utilizar a ferramenta offline? Foi a mesma questão que eu entrei quando eu estava falando esse overview aqui do Graphic Design. Se você estiver conectado à internet e abrir a IDE e abrir o programa, você pode utilizar. Mas se a internet cair com o programa aberto, você pode continuar utilizando. Porém, você não pode abrir o programa se não tiver internet. O programa não vai deixar, porque uma das limitações da versão gratuita é que você não pode trabalhar offline. Ok? Então, dito isso, tá? Esse aqui foi o primeiro vídeo para passar um overview apenas. Como eu falei para vocês, eu não vou baixar nenhum cliente, tá, no meu computador. Eu vou utilizar o cliente do próprio navegador para não ter problema, tá? De repente você tem um Mac, de repente você tem um Linux e de repente aparece um pouco mais diferente de um e outro. Então a versão de navegador é a versão que sempre vai estar mais atualizada, né? E acredito eu que vai ser a mais igual, mais próxima de todas as demais, né? Então vou estar utilizando a versão de navegador sem nenhum problema, beleza? Então espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Você está vendo esse vídeo na segunda-feira, então na terça-feira vai ter o segundo vídeo aí falando um pouco das ferramentas e do que ela traz, que a gente pode utilizar para criar as nossas celas, beleza? Então, até a próxima, deixa um like no vídeo se você gostou, comenta aí se você quiser sugerir talvez uma outra ferramenta para trazer para o canal, uma coisa mais interessante, diferente, então traz aí, então comenta aqui, tá? Que eu vou estar vendo essa ferramenta aí e quem sabe eu também trago aí para o canal, beleza? Se inscreve no canal para a gente bater a nossa meta de 1000 inscritos ainda esse ano, certo? Então até a próxima, tchau!